Continuando então aqui com a participação da Karen. Oi, Karen. Amor da minha vida. Então, como eu estava falando, Jesus, ele tinha amizade com todos, ele comia com os pecadores, né? Então, às vezes a gente está querendo achar que é muito santo, muito separado e não quer se relacionar com as pessoas como eu estava fazendo. Eu estava fazendo tudo errado, né? Mas o Senhor, ele me perdoa, né? Mesmo eu tendo feito tudo errado, mesmo eu tendo errado, não só nessa parte aí de não me relacionar com os irmãos da igreja, não me relacionar com as pessoas de fora, ficar cada vez mais ali naquele mundinho fechado, né? E nem estar se relacionando bem com Deus, porque quem fica dessa forma, quem fica se separando dessa maneira, sem buscar a presença de Deus verdadeiramente, está se separando. Quem está se separando das pessoas está se separando de Deus. Todos nós precisamos ter amigos, temos que ter colegas e temos que ter uma multidão de pessoas em que a gente se relaciona. Não é somente me relacionar com Deus, não existe. É como a palavra de Deus mesmo diz, como que você diz que ama Deus e não ama o seu irmão? Então foi um grande erro que eu cometi na minha vida por alguns anos. É muito triste, porque isso traz consequências para a nossa vida. Eu sei disso, eu sinto isso hoje na minha pele. As consequências de eu não ter ouvido a voz do Espírito Santo. Porque quantas vezes o Espírito Santo falou para mim: Lorene, vai lá e fala com a pastora fulana de tal. Lorene, fale com tal pessoa. E outras pessoas vieram até mim e eu ficava fechada. E eu sei hoje, eu vejo que isso na minha vida foi muito por conta do meu relacionamento com a minha mãe. Então, assim, todas as pessoas que têm um relacionamento mais difícil com a própria mãe também têm dificuldades de se relacionar com outras pessoas. Eu sempre ouvia isso. E Deus me mandou muito eu procurar terapia. Deus me mandou eu mesma fazer curso de terapeuta. Deus me mandou. Mas eu desobedeci a voz dele. Não obedeci, não fui lá, não fiz o que ele tinha me mandado fazer, que teria me curado. Teria feito eu entender a minha mãe, né, como hoje eu entendo. O nome da minha mãe é Leia. E eu nunca tinha chamado ela de Leia. Sempre eu, mãe. Então eu criei aquela figura de mãe. Mas aí um dia Deus me falou assim: fala Leia. Ô Leia. Sabe, eu não falei pra ela mesmo, mas eu falei comigo assim: Leia, tudo bem? Leia, como você está? Como foi sua vida, Leia? Aí eu comecei a entender a vida da minha mãe. Só se às vezes alguém que está me ouvindo aqui tem essa dificuldade também de se relacionar com outras pessoas, e também seja por conta do relacionamento mais conturbado com a mãe, tenta fazer esse exercício. Chama a sua mãe pelo nome dela e veja que ela é um ser humano, alguém que provavelmente sofreu demais, porque pelo menos as pessoas da geração da minha mãe foram pessoas muito machucadas. E foram machucadas não somente no intelecto, mas no físico, né? Fisicamente mesmo, levaram castigos fortíssimos, né? Como a minha mãe teve uma vida bem difícil. E hoje eu entendo ela, mas demorou demais. Demorou demais para me entender, demorou demais para me respeitar, demorou demais para me honrar a minha mãe devidamente, né? E se a gente não honra o pai e a mãe, é muito ruim para a nossa vida. Que a gente possa honrá-los, né? Então, eu vejo que essa parte da comunhão, que está aqui no Salmo 133, é essencial para nossas vidas, porque não tem como a gente se relacionar com Deus e não se relacionar com os filhos de Deus, com as criaturas de Deus, com as pessoas.
como que nós vamos levar Jesus para alguém se a gente não se relacionar com as pessoas? Não é verdade? Então, que essa palavra fique aí guardada no seu coração. Que você possa se relacionar de uma maneira saudável com as pessoas. Se relacionar bem com aqueles amigos bem próximos. Se relacionar bem com os amigos mais distantes. Se relacionar bem com colegas e com a multidão também das pessoas. Ter sempre um sorriso no rosto. Ter sempre um bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Sabe? Tudo isso é importantíssimo para nos relacionarmos com outras pessoas. E esse relacionamento com outras pessoas vai trazer para nós esse bálsamo e essa alegria que o Senhor promete ali no Salmo 133. Um grande abraço.